Olá! Depois dos nossos dois tutoriais iniciais, vamos começar então nos sites de busca, começando pelo da Geneteca, que é o mais famoso. Como esse site permite muita dica de pesquisa, vamos dividir esse tutorial em duas partes. Nessa parte inicial, vamos fazer uma apresentação de como ele funciona, porque tem muita gente que não tem a mínima ideia de como pesquisar aqui dentro. Aqui está em polonês, mas se você se sentir mais confortável, você pode vir aqui na bandeira inglesa, que as informações ficarão todas em inglês. Este primeiro campo se destina a colocar sobrenomes do pai ou da mãe, do noivo ou da noiva. Esse campo, o ano que você pretende iniciar a pesquisa e o ano que você pretende terminar a pesquisa. Aqui você tem a lista das 16 províncias atuais. Foi a última divisão administrativa. Antes disso eram 46. E aqui no final da lista você tem ainda a Ucrânia, a Bielorrússia e Lituânia, porque em algum momento da história partes do que hoje estão no território desses países fizeram parte da Polônia. Esta coluna é de registro de nascimentos, esta é de falecimentos e esta é de casamentos. Estes números indicam as quantidades de registros indexados, mas não necessariamente escaneados, disponível, obviamente, em cada uma dessas províncias. Vamos escolher uma qualquer aqui. Um detalhe aqui, por exemplo, você vê que dessas províncias todas, as que têm maior quantidade de registros são Mazowiecki, 3.781.000, e a de Łódź. Depois vem outras em menor número. E tem algumas que são muito pouco, como por exemplo essa aqui, que fica no oeste da Polônia, porque era em área que pertencia à Alemanha, apenas 2.200 registros. Essa aqui é outra também, lá no oeste, 2.428, pouquíssimo. Bom, então vamos aqui procurar alguma coisa em Mazowiecki para dar uma ideia. Novamente aqui os anos inicial ou término de busca. Essa palavra significa paróquias, então vai aparecer a lista alfabética das paróquias. Então você vai ter aqui, vamos supor, uma qualquer aqui. Você está vendo essas letras aqui que significam U, M e Z. Isso significa isso aqui, ó, U, M, Z. Esta é a palavra em polonês, significando nascimento, casamento e falecimento. Esse período marcado aqui é o primeiro e último ano, mas não significa que tem todos estes anos aqui em Baranovo. Então, por exemplo, vou escolher aqui um sobrenome qualquer, comum. Então aqui aparece, nesta tarja verde, significa os anos que estão indexados. Está de 1809 a 1911. Depois está indexado novamente o ano de 1915. Isso significa que os anos de 12, 13 e 14 não estão indexados. Do mesmo jeito que está assim em nascimentos, pode estar em casamentos, obviamente com outra faixa de anos indexados, e também em falecimentos. Voltamos lá no começo. O sobrenome do pai, o sobrenome da mãe, nome do pai, nome da mãe, ou dos noivos e da noiva. Busca exata, eu aconselho a deixar desativado, a não ser que você tenha o nome, a grafia exata, original, como a gente já demonstrou lá num tutorial antes.
Também é possível, em vez de marcar exata, você colocar um sobrenome que comece com essas letras, por exemplo. Vai lhe retornar tudo que tiver começando com essas letras. Aqui, por exemplo. Tanto para um sobrenome quanto o outro. Aqui permite a busca, por exemplo, em paróquias próximas, num raio de... Eu tenho que ter um sobrenome selecionado. Se eu quiser procurar por esse nome, uma determinada paróquia qualquer, aqui, e seleciono paróquias num raio de 15 quilômetros. Ele vai procurar, além desta paróquia, se tem nas próximas. Então, se afastando de Baranovo por ordem de distância, esta aqui fica a 11,5 km, depois vem esta a 12, esta a 12,5 e assim por diante. Então, se você não achou nesse lugar, você pode procurar nas próximas, porque esse pessoal costumava se locomover numa distância não muito maior que 30 km. Este campo aqui é para buscar o que foi indexado nos últimos dias. Então você seleciona aqui. Se você veio semana passada, você vai olhar nos últimos dias. Se faz 2 meses que você não visita o site, procurar o que foi indexado nos últimos 60 dias. Ok? Aqui os anos são dispostos em ordem cronológica. Esta coluna é o número dos registros. Aqui é o nome da criança, o sobrenome da criança, o nome do pai. Obviamente o sobrenome do pai é o mesmo da criança, o nome da mãe, o sobrenome da mãe, a paróquia onde foi feito o registro, o lugar onde as pessoas moravam, que pode ser o da paróquia ou não. Nesse caso aqui, por exemplo, é uma outra vila. E notem aqui que essa informação às vezes está em branco, porque isso depende do voluntário que indexou, se ele tinha disponível essa informação de colocar onde as pessoas moravam ou não. E também se ele está se baseando apenas num índice ou se ele está fazendo a indexação baseada no registro em si. Essas últimas colunas, o I vai dar alguma informação adicional, o Z vai dizer em que instituição esse registro se encontra, o A vai dizer quem é a pessoa que fez a indexação, e se tiver um segundo nome é a pessoa que fez a checagem do que foi indexado, para dar a informação mais acurada possível. Scan vai nos levar à imagem escaneada do registro original, que pode estar em sites como o Metric, o Ocean, o Family Search, o AGAD ou mesmo o GVA. Cada um deles cobrindo determinadas áreas da Polônia. Alguns são nacionais e outros são de abrangências regionais. No caso aqui do nome da criança, se a criança foi filho de mãe solteira, chamado filho natural, o sobrenome não será o do pai, e sim o da mãe. Nestes casos, não vai constar o nome do pai nesta coluna, ou vai estar em branco, ou vai estar as letras NN. Outra dica aqui é que esta seta, como estas aqui também, qualquer destas setas aqui, permite inverter a ordem. Então aqui está descolocado aqui em ordem de ano, mas eu quero colocar aqui em ordem alfabética de nome. Eu clico uma vez, ele vai me colocar de A para Z. Se eu clicar de novo, ele vai me colocar de Z para A. Isso eu posso fazer também com sobrenome. De B para Z. E novamente da última letra disponível, aqui não tinha o Z, de T para A. Em qualquer um deles eu posso fazer isso também. Nome da mãe, de A para Z, de Z para A.
Isso é útil quando você quer procurar um nome que está no começo ou está lá no fim, você está procurando alguém com o sobrenome Z ou com a letra Z, e você tem muitas páginas para procurar. Esse exemplo aqui, por exemplo, tem só 3 páginas de resultado. Mas pode acontecer de você ter 50, 100 páginas de resultados. Então, se você está procurando alguém que o sobrenome está na letra W, você faz isso e ele vai puxar o fim do alfabeto para o começo da sua tela, lhe economizando muito tempo. A mesma coisa com os sobrenomes da mãe ou do pai e até mesmo com as vilas onde eles moravam. Ok? Adicionalmente aqui, que teria para dizer, um pouco de interesse, interessados em ajudar na indexação, se clicarem aqui vão ser levados a uma página onde está uma planilha Excel com as instruções de como deve ser indexado. Aqui, se você detectou um erro e você tem como provar através de um registro original que a informação indexada está errada, você vai preencher um formulário que está escrito em polonês e enviar para que eles façam a correção do nome. Okay? Então, basicamente, essa é a apresentação da Geneteca. E no outro tutorial que nós vamos dividir, vamos fazer dicas quando você está buscando por nomes de pessoas da sua família. Ok? De momento é isso, obrigado por assistirem.